essa semana a Venezuela invadiu o Brasil. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Neste momento aí as tropas forças especiais da Venezuela, né? Neste momento estão do lado do Brasil, né? Aqui, ó. Estão praticamente aqui do lado do Brasil. Como vocês podem ver, são soldados venezuelanos na fronteira do Brasil com a Venezuela e eles estão do lado do Brasil. Ou seja, sim, soldados venezuelanos invadiram o Brasil. Daí alguém poderia dizer, ah não, mas são só alguns soldados ali, sabe, são poucos soldados, isso não dá para considerar uma invasão. Tá, agora eu te pergunto, imagina se fosse, tá, imagina se soldados, né, se um grupo de soldados mexicanos invadissem a fronteira com os Estados Unidos e passassem pro lado dos Estados Unidos e dessem uma volta, ela fizesse um tour do lado dos Estados Unidos, da fronteira, e depois de pouco tempo voltassem pro México. Imagina o que os Estados Unidos ia fazer. Então assim, vamos lá, né? Isso aqui é um canal anarcocapitalista, tá? Então, do ponto de vista anarcocapitalista, tanto a Venezuela quanto o Brasil, né, são organizações criminosas, são um crime ultra organizado, né, aquele crime que é mais do que o crime organizado. Então, ambos os países são ilegítimos. Então, isso aqui não é bandido invadindo bandido. Mas, do ponto de vista estatal, né, do ponto de vista da ordem internacional atualmente constituída, um país invadir o outro, mesmo que seja com poucos militares, é considerado algo gravíssimo. E qual foi a reação do Brasil? Bom, a reação do governo brasileiro foi basicamente aquela que todo mundo esperava, ou seja, nenhuma. O Itamaraty não disse nada, o Lula, até onde eu sei, não disse nada, que é o presidente, teoricamente ele devia ter falado alguma coisa. O máximo que teve foi os melancias, né, aqui do Brasil fazendo uma operação ali na fronteira para demonstrar prontidão, né, perante a ameaça de invasão da Venezuela, mas ficou por isso aí, não deu em nada. E claro, tem muita gente aqui do Brasil, né, revoltada, dizendo, não, mas que absurdo, né, isso é uma violação da soberania nacional, né, o Maduro está violando a soberania nacional. E sim, ok, mas esse não é o maior problema, tá? Tem uma outra questão que eu não estou vendo as pessoas comentando e que, ao meu ver, é o maior problema, e é isso que eu quero abordar aqui nesse vídeo. E a questão é que, historicamente, guerras sempre foram utilizadas por governantes fracos, sobretudo tiranos, que estavam perdendo a popularidade, né, perante a população do país, para tentar se manter no poder, apelando para o nacionalismo, né? A ideia era o quê? Vamos criar uma guerra, entrar numa guerra, contra quem? Não importa, contra qualquer outro país, para tentar despertar ali um ímpeto nacionalista na população, e daí a população esquece do tirano, né, que está oprimindo elas no próprio país e passa a se preocupar em derrotar o inimigo do outro país. Isso, por exemplo, né, eu acho que o caso mais famoso na história recente foi o caso do Tsar, né, o Nicolai II da Rússia, que era um imperador extremamente impopular e tentou usar a Primeira Guerra Mundial para tentar se manter no poder, só que, claro, não deu certo porque a Rússia teve um desempenho assim, catastrófico, né, terrível na Primeira Guerra, e daí isso acabou piorando ainda mais a situação dele. E o cara foi prestar contas para o rei Yama. Ou, se você não for budista, ele foi sentar no colo do capeta. E aí que entra a questão, porque tanto o Maduro quanto o Lula, eles são governantes extremamente impopulares. No caso do Maduro, ele é um ditador, né, assumido, ele é escancaradamente um ditador. Aqui no Brasil, o Lula junto com o STF, eles estão no processo de implementar uma ditadura socialista, né, aqui no Brasil. Eu diria que inclusive eles estão nos estágios finais de
fazer essa implementação de uma ditadura socialista no Brasil, mas eles ainda não conseguiram implementar uma ditadura socialista completamente no Brasil. E, acima de tudo, né, o Lula e o Maduro, eles são extremamente próximos, né? Eles são amigos, assim, são aliados políticos dentro do socialismo marxista. O Lula, ele adora o Maduro, né? Ele é praticamente apaixonado pelo Maduro. É um negócio praticamente homossexual a relação do Lula com o Maduro. E agora pensem o seguinte: e se eles começassem uma guerra entre o Brasil e a Venezuela? E aqui eu não estou falando de uma guerra real, de por exemplo, a Venezuela realmente invadiu o Brasil para realmente tentar tomar territórios do Brasil e tal. Não. Eu estou falando, e se o Lula e o Maduro, eles simulassem uma guerra entre eles? Eles fizessem uma guerra fake, para usar isso como desculpa para eles tentarem aumentar ainda mais o poder deles nos seus respectivos países. Porque pensem bem, nesse momento o Maduro, ele está enfrentando ali uma rejeição enorme na Venezuela. Agora, se ele se coloca numa guerra contra o Brasil, ele pode usar isso como uma desculpa nacionalista, tipo assim, estamos enfrentando o maior país da América do Sul, nós temos que nos unir para enfrentar esse grande inimigo, aquela coisa toda, e tentar despertar ali um nacionalismo no venezuelano. E da mesma forma, o Lula poderia tentar usar isso como a desculpa perfeita, não apenas para tentar ganhar popularidade, né? No sentido de, olha só, a Venezuela está invadindo o Brasil, nós temos que nos unir, nós temos que parar com essa divisão de esquerda, direita, e nos unir contra esse inimigo que está violando a nossa soberania nacional. Mas, além disso, o Lula poderia usar isso como a desculpa perfeita para daqui a pouco, em 2026, cancelar as eleições. Afinal, estamos em guerra contra a Venezuela, é uma situação de emergência. Não podemos fazer uma eleição em 2026. Só pode ter eleição depois que a guerra acabar. E nisso, o Lula e o Maduro podem combinar de ficar estendendo a guerra por vários anos, e eles ficarem ali, e o Lula se manter no poder indefinidamente, sem eleição, com o apoio do STF, e daí sim, de fato, finalizar o processo de implementação de uma ditadura socialista aqui no Brasil. Esse, ao meu ver, é o maior risco. Mas aí alguém poderia perguntar, mas numa guerra do Brasil com a Venezuela, né, mesmo sendo uma guerra fake, os soldados iriam realmente ir para a linha de frente, eles iam realmente se enfrentar, né? Venezuelanos iriam morrer, brasileiros iriam morrer. Será que o Lula e o Maduro iam ser capazes disso? Né? De matar pessoas dos seus próprios países, né? De sacrificar venezuelanos e brasileiros só para se manter no poder? Claro que sim, óbvio que sim. Os caras não estão nem aí pra vida dos brasileiros, dos venezuelanos, eles querem saber de se manter no poder. Então sim, isso é um risco real, tá? Que pode sim acontecer. Se você gostou do vídeo, lembre-se que é muito importante você se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.